Novamente de volta com vocês, agora para falar sobre medidas administrativas. A primeira medida administrativa que nós vamos ver é a retenção do veículo. Consiste em manter o veículo no local da abordagem até que a irregularidade possa ser sanada. Pensem comigo, o agente de trânsito, na abordagem para fiscalização, percebeu uma irregularidade. Vou dar um exemplo. Na habilitação do condutor, consta que ele precisa fazer uso de lentes corretivas. No entanto, esse condutor não estava com as lentes corretivas. O agente vai autuá-lo pela infração cometida, mas vai liberar o veículo tão logo tenha autuado? Claro que não. Além da autuação, ele precisa aplicar uma medida administrativa de retenção do veículo, que consiste em manter o veículo no local até que a irregularidade possa ser sanada. Como o condutor poderá sanar essa irregularidade? Pedindo alguém para trazer as lentes corretivas, o óculos, ou arranjando alguém habilitado que possa retirar o veículo. O que não pode acontecer é o agente liberar o veículo, permitindo então que a irregularidade persista. Então é isso. É uma medida onde o veículo fica no local até que a irregularidade possa ser sanada. Vou destacar aqui para vocês, até que a irregularidade possa ser sanada. E o veículo fica no local da abordagem. Ou liberá-lo para reparo mediante recolhimento do CRLV. Imaginem, vai haver situações onde não será possível sanar a irregularidade sem retirar o veículo do local. Vou dar um exemplo. Um farol desregulado, o condutor precisará retirar esse veículo, levá-lo até a oficina mais próxima para poder fazer o reparo. E qual a garantia que o agente tem de que o condutor fará esse reparo e trará o veículo novamente para apresentá-lo já com o devido reparo? É o recolhimento do CRLV, do licenciamento do veículo. Isso, obviamente, mediante recibo, contra-recibo. O agente vai recolher sim o licenciamento do veículo, mas vai deixar com o condutor um recibo, um contra-recibo de que houve o recolhimento até que a irregularidade pudesse ser resolvida. A critério do agente, os veículos com carga perigosa ou perecível. Carga perigosa oferece riscos à sociedade. Perecível, porque a carga vai estragar. E também os veículos de transporte coletivo de passageiros não serão retidos. Vejam, a critério do agente de trânsito. E claro que esse não serão retidos é desde que o agente esteja seguro de que esse veículo não está proporcionando nenhum risco maior à sociedade. Então, guardem isso. O agente, em uma decisão discricionária, ele pode não reter veículos com carga perigosa ou perecível e ainda veículos de transporte coletivo de passageiros. E agora nós vamos falar sobre a remoção do veículo. Já é uma outra medida administrativa. Vamos ver. A remoção consiste em retirar o veículo do local onde se encontra, levando-o para o pátio credenciado ou para o depósito. Isso acontece por quê? Qual a necessidade de retirar o veículo do local onde ele se encontra? Vamos ver. A remoção ocorrerá quando o veículo estiver estacionado em desacordo com a legislação. Eu quero que vocês anotem isso aí, que vocês deixem bem destacado a palavra estacionado. 99% das vezes que na sua prova fizer menção à remoção de veículo, o problema estará relacionado a estacionamento. Vou repetir, anotem, 99% das vezes que na sua prova cair alguma questão mencionando remoção de veículo, o problema estará relacionado a estacionamento. Guardaram isso? Ótimo.
E aqui nós temos a exceção. Tem um tipo de estacionamento que não dá a remoção. Qual é? Quando o veículo estiver estacionado na contramão. Então guardem isso. Todo estacionamento irregular, ele vai dar remoção. Somente o estacionamento da contramão é que não dará a remoção. Tem muita gente que me manda e-mails perguntando por que não ocorre a remoção quando o veículo está na contramão. O Código de Trânsito Brasileiro, a legislação brasileira não explica por que não ocorrerá a remoção neste caso. Não explica. Simplesmente menciona que não ocorrerá a remoção quando o veículo estiver na contramão. Agora, no meu entendimento, eu concluo que o veículo estando na contramão, ele não está em local proibido. Esse contramão aqui, só justificando, é para vias de duplo sentido. Em vez do condutor estacionar o veículo do lado direito da via, ele estacionou lá do lado esquerdo da via. E se desse lado esquerdo da via é permitido estacionar, porém com o veículo virado na direção do trânsito, o fato do veículo estar estacionado lá de lá, virado em sentido contrário, não está ocupando nenhum local que venha prejudicar o trânsito ou local proibido. Só o posicionamento dele mesmo que está errado. Vejam bem, ocorrerá a multa. O veículo será multado pelo estacionamento irregular, mas a remoção, neste caso, não ocorrerá. Ficou claro? Ótimo. Existem ainda duas outras situações onde poderá ocorrer a remoção do veículo. Vamos ver. Quando o veículo estiver imobilizado na via por falta de combustível. Então, guardem, veículo imobilizado na via por falta de combustível não tem nada a ver com estacionamento, mas ocorre a remoção. E também quando for aplicada a penalidade de apreensão do veículo. Vejam, se o veículo foi apreendido, certamente ele precisará ser levado até o pátio onde ficará apreendido. Nesse caso, o veículo será guinchado, ele será retirado de onde está e levado para o pátio. Então ocorre concomitantemente à apreensão, a remoção. Claro que há exceções, toda regra tem exceções, mas eu digo que 80% das vezes em que houver a apreensão, o veículo também sofrerá a remoção. Não vou tratar aqui das exceções, porque não vem ao caso, mas existem sim, eu acredito que 4 ou 5 situações onde o veículo será apreendido e não ocorrerá a remoção concomitantemente à apreensão. Agora eu quero mostrar para vocês o seguinte, eu quero fazer uma comparação entre 3 punições que sempre causam muita confusão entre os candidatos. Que punições são essas? É a apreensão do veículo, a retenção do veículo e a remoção do veículo. Vocês viram lá na parte de penalidades o que é a apreensão. E agora na parte de medidas administrativas, vocês estão vendo o que é a retenção e o que é a remoção. Mas na hora que coloca isso tudo na mesma questão numa prova, normalmente os candidatos se enrolam. Então eu coloquei aqui, tive o capricho de separar aqui para vocês, para que não reste qualquer dúvida sobre essas 3 punições. Vamos falar primeiro da apreensão. É uma penalidade e o veículo é recolhido a depósito. Vejam, na apreensão o veículo é levado para depósito. E a retenção? A retenção, por começar com a letra R, eu já sei que é uma medida administrativa. Então já começa a diferença por aí. E o veículo é mantido no local. Vejam, mantido no local da abordagem, até que seja sanada a irregularidade. Então a grande diferença entre apreensão e retenção é que a apreensão é uma penalidade e o veículo é levado para depósito. Vamos ligar aqui, penalidade, levado a depósito. E a retenção é uma medida administrativa e o veículo fica no local da abordagem até que o problema ou a irregularidade possa ser sanada. E por fim, a remoção, que nós acabamos de ver, também começa com a letra R, é uma medida administrativa.
e o veículo é retirado do local onde se encontra e levado ao depósito. Só lembrando, falou de remoção, automaticamente vocês vão ligar isso a estacionamento. Lembraram? Anotaram? Ótimo. Apreensão, retenção e remoção. Que não sobre qualquer dúvida para vocês em relação a essas 3 punições, para que não haja confusão na hora da prova. Ótimo. Continuando então. A medida administrativa que nós vamos ver agora é o recolhimento da habilitação. Não confundam recolhimento com cassação ou suspensão. Absolutamente nada a ver. Cassação de habilitação nós vimos lá na parte de penalidades. É outra coisa. Aqui nós estamos falando do recolhimento. Simples recolhimento da habilitação. O recolhimento dar-se-á mediante recibo. Ou seja, o agente de trânsito ele só poderá recolher o seu documento mediante recibo. E quando é que isso ocorrerá? Em alguns casos. Primeiro, se houver suspeita de inautenticidade ou adulteração. O que é inautenticidade? Vou facilitar para vocês. Autenticidade está relacionado a autêntico. Um documento autêntico é um documento verdadeiro. Um documento inautêntico, ou seja, inautenticidade, que é o que está sendo apontado aqui, é o contrário de verdadeiro. É um documento falso. Entenderam? Então, inautenticidade, documento falso. Houver suspeita de inautenticidade, houve suspeita de que o documento é falso. Ou adulteração. Às vezes é um documento original, mas foi adulterado. Nesse caso, o agente deverá recolher o documento para que isso possa ser verificado com maiores detalhes e precisão. Se a habilitação estiver vencida há mais de 30 dias, também ocorre o recolhimento. Vencida há mais de 30 dias. Prestar atenção? Tem muita gente que até hoje não entende isso. A habilitação vencida até 30 dias não é infração de trânsito. A sua habilitação venceu, você ainda tem 30 dias para poder continuar dirigindo ou conduzindo veículos com essa habilitação sem infringir a legislação de trânsito. O agente de trânsito não pode te punir por estar com a habilitação vencida em até 30 dias. Agora, se ela estiver vencida há mais de 30 dias, aí sim é infração de trânsito, gravíssima, o veículo vai ser retido e a habilitação será recolhida. Quando ocorrer algumas infrações com fator agravante, o Código de Trânsito Brasileiro prevê que a habilitação deve ser recolhida em alguns casos onde ocorrer o fator agravante. Não são todos, não. Alguns. Não vou mencionar aqui, porque também não é o caso. É só vocês entenderem isso. Poderá ocorrer em algumas infrações com o fator agravante. Em situações de suspensão do direito de dirigir. Vou dar um exemplo. Dirigir embriagado. Dá a suspensão do direito de dirigir? Dá. Então, consequentemente, a habilitação deverá ser recolhida imediatamente. Disputar corrida por espírito de emulação. O racha, o pega. Dá a suspensão do direito de dirigir? Dá. Então, a habilitação deverá ser recolhida. Mas há exceções, tá? Não são todos os casos, não. Eu acredito que 1 ou 2 casos, não me lembro quais exatamente, onde ocorre a suspensão e a habilitação não será recolhida. E também outros casos previstos pelo Código de Trânsito Brasileiro. Vamos continuar. Nós vamos ver agora o recolhimento do CRV ou CRLV. CRV é o certificado de registro do veículo. CRLV é o licenciamento anual. Esse primeiro, CRV, ele quase que existe somente na teoria. Por quê? Porque ele não é um documento de porte obrigatório. O condutor não precisa carregar consigo o certificado de registro do veículo. Deste modo, ficaria quase impossível ao agente de trânsito fazer o recolhimento deste documento, uma vez que esse documento não se encontra com o condutor. Já o CRLV, ou licenciamento anual, este sim é de porte obrigatório e facilmente o agente poderá recolhê-lo. Apesar da gente entender que o recolhimento do CRV, do registro, é mais difícil de acontecer, o Código de Trânsito prevê essa punição.
e também prevê de forma separada do CRLV. Aqui eu juntei só para fins de simplificação, para poder resumir aqui para a gente evitar de ficar tratando de detalhes que não nos interessam. Vejam, o recolhimento da documentação do veículo, seja ela CRV ou CRLA, CRLA é o mesmo que CRLV. Dar-se-á mediante recibo, quando houver suspeita de inautenticidade ou adulteração. Vocês viram agora há pouco que, no caso da habilitação, se houver suspeita de inautenticidade, ela será recolhida. O documento do veículo também. E a adulteração ou adulteração. O prazo de licenciamento estiver vencido. Qual o prazo do licenciamento do veículo? É 1 ano. É um licenciamento anual. Portanto, se nós estamos aí já no período do licenciamento do ano vigente e esse condutor foi flagrado com o licenciamento do ano anterior, ele estará cometendo infração. Além da multa e apreensão do veículo, o documento também será recolhido. Quando a irregularidade não puder ser sanada no local. Nós vimos agora há pouco os casos onde ocorre a retenção do veículo. A retenção é para que a irregularidade possa ser sanada, mas há casos em que a irregularidade não tem como ser sanada com o veículo no local. Aí o que o agente faz? Recolhe o licenciamento, mediante recibo, e libera o veículo para reparo. Quando alienado o veículo, não for transferida a propriedade em 30 dias. Esse aqui é um caso que trata do recolhimento do CRV, registro do veículo. A alienação de veículo é quando você concede ou dá ao veículo como garantia de uma dívida. Quem tem veículo financiado sabe disso. Está escrito lá no documento, alienação fiduciária junto à instituição financeira tal. Isso é alienação. Se o veículo está alienado ou foi alienado, foi dado como garantia de uma dívida, e não houve a transferência da propriedade para caracterizar, fazer constar essa alienação no documento dentro do prazo de 30 dias, ele também poderá ser ou ter o certificado de registro recolhido. E outros casos previstos pelo Código de Trânsito Brasileiro. A próxima medida administrativa é o recolhimento de animais. Vamos ver. Serão recolhidos a depósito quando estiverem soltos na via pública e desacompanhados de seu guia. Porque os animais podem ser conduzidos na via de forma regulamentada pelo Código de Trânsito, de maneira a não prejudicar a fluidez do trânsito e nem mesmo colocá-lo em risco. Mas vamos ver. A restituição desses animais recolhidos só ocorrerá mediante o pagamento das multas, taxas e despesas com remoção, estada, além de outros encargos previstos na legislação específica. Claro, o proprietário desse animal terá despesas, ônus, pelo fato desse animal ter sido recolhido da via e gerado despesas em razão do seu recolhimento e em razão da sua guarda. E o que mais nós podemos saber sobre esse tipo de medida administrativa? Aqui, os animais não reclamados, quer dizer, os animais não procurados pelos seus proprietários, dentro do prazo de 90 dias, serão levados à asta pública, assim como ocorre com os veículos apreendidos e não procurados pelo proprietário. Dentro do prazo de 90 dias, também ocorre com os animais. Eles serão levados à asta pública ou leilão. Próxima medida administrativa, transbordo do excesso de carga. É a única medida administrativa que não começa com a letra R, ela começa com a letra T. Correto? Vamos ver. Consiste em passar o excesso da carga para outro veículo, já munido da nota fiscal do excesso. Por que munido da nota fiscal do excesso? Porque é claro que o embarcador ou transportadora responsável por fazer esse transporte, ele não vai colocar na nota fiscal o excesso do peso. Porque sendo assim, não haveria nem necessidade de balança. Já estaria declarado na nota fiscal a irregularidade. Então, certamente, se o caminhão pode carregar 15 toneladas, eles colocam 20, 25 em cima dele, porém, na nota só vão fazer constar as 15 toneladas permitidas. E com isso, acaba gerando também a necessidade de emissão de nota fiscal
com o peso excedente. É importante ressaltar que essa medida administrativa ela é apenas uma ação complementar para fazer com que a irregularidade possa ser resolvida. Claro que mesmo que a irregularidade seja resolvida, seja sanada, ainda assim ocorrerá a aplicação de outras sanções, como multas e as demais sanções previstas pelo Código de Trânsito Brasileiro. Não vamos confundir isso. Aqui diz que o transbordo da carga com peso excedente é condição para que o veículo possa prosseguir viagem. Então, quer dizer, ocorreu a multa, a penalidade de multa, e o veículo só seguirá a viagem após ter sido feito o transbordo da carga excedente. Não sendo possível o transbordo, o veículo será recolhido ao depósito, sendo liberado após sanada a irregularidade e pagas as despesas de remoção e estada. Ficou claro aí? Ótimo. Continuando. A medida administrativa que nós vamos ver agora é a realização de teste de dosagem de alcoolemia. Vamos ver. Consiste em submeter o condutor a exames que comprovem a sua sanidade quanto a substâncias alcoólicas ou psicoativas, que poderá ocorrer das seguintes formas: através de exame de sangue, outros exames que não sejam de sangue, realizados por laboratórios especializados e credenciados, também através de perícia. Uma das formas de fazer esse exame de forma pericial é o teste de ar alveolar, feito com o etilômetro ou vulgo bafômetro. Verificação de sinais de alteração da capacidade psicomotora. Vejam, atualmente, com a atual legislação, é possível que o condutor seja autuado pelo fato de estar conduzindo o veículo sob o efeito de substâncias alcoólicas ou psicoativas, somente pela verificação de sinais de alteração da capacidade psicomotora. Claro que essa verificação de sinais de alteração da capacidade psicomotora não se dará por um único sinal, e sim um conjunto de sinais, como fala arrastada, desequilíbrio, reações não comuns por parte do condutor, sinais que juntos ou num conjunto serão suficientes para comprovar a irregularidade aqui prevista. Há também a possibilidade de fazer a comprovação através de prova testemunhal, imagem, vídeo ou outro meio de prova em direito admitido, ou seja, formas amparadas pela lei que podem ser utilizadas para comprovar o estado de insanidade do condutor. Com isso, nós finalizamos aqui a parte de medidas administrativas. Na aula anterior, nós já vimos sobre penalidades. Se for o caso, voltem à aula de penalidades e façam as comparações com as medidas administrativas para que não façam confusão na hora da prova com punições classificadas como penalidades e punições classificadas como medidas administrativas. Finalizamos então mais essa aula. Eu aguardo vocês no nosso próximo encontro. Um abraço, até daqui a pouco.